Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados, é uma alegria para todos nós estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, o último domingo do mês de junho, né? Então, já vamos adentrar no mês de julho e para nós é um motivo de muita alegria, de muito prazer estar na casa do Senhor, mais um domingo, dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Você pode dizer amém por isso? Amém. Amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, o versículo 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram, vão dizer amém. Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Senhor Deus, Pai Celeste, oramos em Cristo Jesus, sedentos de ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, que inspirou homens a escreverem esta palavra, que, ó Deus, neste momento, o Senhor, o Espírito Santo, esteja ministrando ao nosso coração, para que, ó Pai, possamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Porque, ó Deus, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Meus amados, lemos Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo de número 19. Esse é o trecho final da famosa oração do profeta Abacuque, que se tornou um dos cânticos mais celebrados em Israel. É interessante notar que esta oração de Abacuque foi formulada num dos momentos mais difíceis da história de Israel. Eles viviam uma crise aguda, pois reinava um dos mais perversos reis da história dos judeus, e estavam na iminência de uma invasão da Babilônia que destruiria tudo e quase todos. É nesse contexto de crise aguda que Abacuque formula esta oração. Ao fim desta oração, ele usa uma expressão bombástica e que se constitui numa das maiores expressões de fé do Antigo Testamento. Ele inicia o fim da sua oração com uma conjunção adversativa. Está aí no versículo número 18. Todavia, que no original em hebraico é Vaani. O uso desta expressão, meus amados, nesta oração, é considerado por muitos comentaristas, estudiosos da Bíblia, como uma verdadeira dinamite no inferno. Sim, meus amados, o profeta Abacuque, ao fazer esta oração e, sobretudo, ao usar essa conjunção adversativa, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. Estava como que ensinando aos seus leitores, ensinando a nós, cristãos do século XXI, como dinamitar o inferno. Sim, meus amados, nestes dias em que nós também
vivemos crises agudas, precisamos aprender com Abacuque como dinamitar o inferno. O profeta aqui nos ensina 3 ações, a partir dessa conjunção adversativa, todavia, de como nós hoje podemos também, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, em meio às provações da vida, podemos dinamitar o inferno. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e veja comigo as 3 ações do profeta nesta oração que nos ensinam como dinamitar o inferno. A primeira está no versículo 18, que nós lemos, mas vamos ler mais uma vez. Versículo 18 diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Devemos notar que ao longo da oração, o profeta vem descrevendo alguns sinais da crise que já se desenhava lá em Israel. Ele fala, por todo o capítulo 2, por todo o capítulo 3, de pestes, de tremores, de tempestades, de violência das nações. E no versículo 17, ele fala que a figueira estaria não florescendo, que não haveria fruto na vide, que o produto da oliveira por acaso mentisse, os campos não produzissem mantimentos, as ovelhas fossem arrebatadas do aprisco e nos currais não houvesse gado. O profeta está dizendo, diante desse cenário desolador, o profeta poderia inclinar-se à murmuração, inclinar-se ao queixume, inclinar-se à lamúria. No entanto, ele para de descrever todo esse cenário de crise e decide se alegrar e louvar e exultar diante de Deus. Daí que o uso dessa expressão todavia, aqui no versículo de número 18, é profundamente significativa. O inferno é o principal interessado em que o ser humano, diante de uma crise, blasfeme, diante de uma situação de provação, murmure, diante de uma situação que foge ao nosso controle, que o ser humano pragueje de Deus ou contra Deus. O profeta, mesmo diante de um cenário desolador ou desanimador, opta por louvar e se alegrar em Deus. Por isso, meus amados, aqui a conjunção adversativa, todavia, é uma verdadeira dinamite do inferno. Sim, porque o inferno implode quando contempla um ser humano louvar e se alegrar em Deus, a despeito de uma crise pessoal ou coletiva. Amém, meus amados? Então eu quero que você entenda muito bem o que esse texto está nos ensinando. Se nós queremos dinamitar o inferno, se nós queremos implodir o inferno, todos os Satanás e todos os seus demônios, nós, em meio a crises, em meio a dificuldades, em meio a angústias, em meio a provações, em meio às aflições, nós não vamos murmurar, nós não vamos blasfemar, nós não vamos lamentar, mas nós vamos louvar, glorificar, exaltar, se alegrar em Deus e exultar na presença do Eterno. Amém, amados? Amém. É isso que Abacuque nos ensina. Olha aí, ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, o que é que eu vou fazer? Eu vou murmurar, eu vou lamentar, eu vou me queixar? Não! Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui aprendemos uma primeira ação de Abacuque para dinamitar o inferno: o louvor e a alegria em Deus, a despeito de lutas, crises e adversidades. C.S. Lewis, famoso escritor anglicano, escrevia num livro chamado Conversas, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Numa das cartas, supostamente é um diabo ensinando a um outro diabo como fazer com que uma pessoa não se aproxime de Deus, não se achegue a Deus, não creia em Deus.
Mas aí no meio da história dessa pessoa que esse demônio menor está acompanhando e o diabo maior está orientando, essa pessoa vai para a igreja. Ela vai, se converte, se torna um cristão. E aí uma das cartas de C.S. Lewis diz, olha, envie para ele muita tribulação, envie para ele muita provação, envie para ele muita dificuldade. Que aí, ressoando também a história lá de Jó, né, o demônio recomenda, se ele passar por provação, se ele passar por angústia, se ele passar por crises agudas, ele vai blasfemar, ele vai no mínimo murmurar, isso vai soar como música para o inferno. E aí, meus amados irmãos, assim, né, é a recomendação do diabo. E aí, nesse texto aqui, Abacuque está vivendo uma crise aguda, está vivendo uma situação de desolação. A nação de Israel está na iminência de ser levada para a Babilônia. Eles estão vivendo pestes, terremotos, né, crises, né, sem conta. E aí o que é que o profeta resolve fazer? Ele resolve murmurar, ele resolve se queixar. Não, ele diz, todavia, apesar de todas as dificuldades, apesar da figueira não florescer, de que não haja fruto na vide, todavia eu vou me alegrar, eu vou exultar na presença de Deus. Crente, servo de Deus, louva o Senhor, não importa a crise, não importa a dificuldade, abre a tua boca e glorifica ao Senhor. Amém, amado? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, por que isso acontece com Abacuque? Há uma suposição de todos os comentaristas bíblicos, é de que Abacuque entendeu que mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades, Deus estava no controle de todas as coisas. Porque Deus, Ele é o soberano. E aí Abacuque discerniu, eu estou passando por uma crise, o povo de Israel está desolado, né? O povo de Israel vai ser levado para a Babilônia, o povo de Israel, e aqui a terra está com a maior dificuldade, nós estamos com dificuldade no gado, na videira, em todos os aspectos, mas eu vou louvar, eu vou glorificar, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque esse Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Esse Deus, Ele é soberano. Amém, amados? Nós, presbiterianos, devemos, né, ter essa mesma linha de pensamento, porque o calvinismo é uma das doutrinas que enfatiza essa questão da soberania de Deus. Nós cremos num Deus que não perdeu o controle de todas as coisas. Pelo contrário, Deus, Ele é soberano. Por mais que na minha vida, na sua vida, hajam crises, hajam dificuldades, hajam lutas, hajam adversidades, hajam provações, hajam decepções, Deus está no controle da tua vida, amado. Exulta diante de Deus, glorifica o nome de Deus, porque Ele é o Deus soberano. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Há uma frase muito bonita de Steve Lawson, que é um escritor americano, pastor, que ele dizia assim, abre aspas, o travesseiro macio sobre o qual podemos descansar a nossa cabeça em tempos difíceis e de crise é a soberania divina. Amém. Fecha aspas. Vou repetir, o travesseiro macio sobre o qual podemos descansar a nossa cabeça em tempos difíceis e de crise é a soberania divina. Meus amados, nós não cremos num Deus qualquer, nós não cremos num Deus limitado, nós não cremos num Deus segundo o teísmo aberto, uma filosofia, né, de algo que surgiu de algum tempo atrás, né, um Deus que abdicou da sua soberania. Não, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Portanto, se há crises, se há dificuldades, se há decepção, eu vou descansar a minha cabeça no travesseiro, confiando de que Deus, Ele é soberano, de que Deus está no controle, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu uma vez assisti um programa há muitos anos atrás, na década de 90, o Globo Repórter da TV Globo, até que ainda prestava a Rede Globo. E aí nesse programa era sobre paz e alegria. E aí o repórter entrevistava uma senhora riquíssima,
né, dona de uma casa espetacular, cinematográfica, uma casa com piscina, uma casa com uma sala enorme, e ele entrevistava aquela senhora, e o tema era paz, e aí justamente aquela senhora dizia: eu não tenho paz, eu vivo, né, a custa de remédios, eu durmo a custa de remédios, de ansiolíticos, eu, né, vivo no psiquiatra. Mas ela confessava ao repórter ali, entrevistando ela, dizendo: eu não tenho paz. E aí, a reportagem, né, da sala daquela senhora, sentada, declarando que não tinha paz, o repórter se levanta e vai à lavanderia daquela casa. E na lavanderia da casa, naquela reportagem, estava uma lavadeira, né, estava lá lavando umas roupas. Era uma senhora negra, né, cabelo com coque, né, e lavando as roupas e glorificando a Deus, cantando um hino, né, um hino cristão, um hino da harpa, um hino pentecostal. Ela estava lá cantando. E aí o repórter, depois de entrevistar a senhora e ela dizendo que apesar de toda a riqueza, de toda a pompa, de todo o luxo, não tinha paz, o repórter se aproxima lá da lavadeira dela e aí pergunta: olha, por que a senhora está cantando, né? Eu estou cantando porque eu me alegro em Deus, eu conheço Deus, eu tenho a paz, eu tenho a alegria. Aí o repórter diz: mas a senhora não tem provações, a senhora não tem dificuldade, não tem crise, a senhora, né, tem uma boa situação financeira? Ele disse: não, meu filho, eu tenho muita dificuldade, eu tenho aflições, eu tenho dificuldade, mas eu tenho meu Senhor, eu tenho Deus vivo e todo-poderoso que me salvou, por isso eu me alegro nele, eu tenho paz. Meus amados, eis o segredo, mesmo com provações, mesmo com dificuldades. Você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, você pode estar numa boa situação financeira ou não, você pode estar numa boa situação conjugal ou não. O importante é você crer nesse Deus soberano e glorificá-lo, e exultá-lo e usar a mesma conjunção adversativa aqui do profeta. Em meio a, se a figueira não florescer, né? Se não houver fruto na videira, se o produto da oliveira mentir, se os campos não produzirem mantimentos, se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco e nos currais não houver gado, todavia, contudo, porém, eu me alegrarei em Deus, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eis o segredo de Abacuque, eis o segredo do crente que tem paz, que tem alegria. Sim, nós temos provações, sim, nós temos dificuldades, sim, nós temos lutas, mas nós temos um Deus soberano que está no controle. Por isso, exaltamos, exultamos e nos alegramos nele. Amém, igreja? Amém. Mas vamos para o versículo 19, porque se no versículo 18 o profeta nos ensina que declarar louvor e exultar diante de Deus é o segredo para dinamitar o inferno, no versículo 19 o profeta nos ensina uma segunda ação que também é responsável por dinamitar o inferno. Olha o que ele diz, versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O profeta Abacuque lança aqui uma verdadeira dinamite no inferno, quando também declara que Deus é a sua fortaleza, é a sua força. Nós sabemos, aqui se nós analisarmos o contexto, ele estava numa crise inominável, e a grande tentação dele, como do povo de Israel, era sucumbir, era escurecer, era desfalecer diante, né, de uma onda gigante de crise. Na gíria popular, poderia-se dizer que o profeta poderia jogar a toalha diante da crise, diante do caos. Como qualquer ser humano, ele não tinha forças em si mesmo para enfrentar uma crise como aquela. Contudo, ele opta por declarar que Deus era a sua fortaleza. Deus era quem lhe encorajava, Deus é quem lhe dava vigor. Isso também se constitui, meus amados, numa verdadeira dinamite do inferno, no inferno, pois havia uma expectativa de que ele fraquejasse, de que ele sucumbisse, de que ele murmurasse. O profeta faz a opção de dinamitar o inferno ao declarar: todavia,
o Senhor é a minha fortaleza. Deus é a minha força. Deus é a minha coragem. Deus, Ele me fortalece. Meus amados, Paulo, nessa mesma linha de pensamento, nos diz lá no famoso texto de Filipenses 4,13, né? Quando diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Efésios capítulo 6, Paulo também ressoando a mesma ideia, ele diz, né? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós somos frágeis. Há uma fragilidade em cada um de nós. Por mais que possamos aparentar, né, sermos os tais e tal, mas nós não somos. Nós não somos super crentes, como houve uma doutrina por aí, né, que espalhava que nós não adoecemos, que nós só enricamos, que nós só prosperamos, que nós isso, aquilo outro. A ideia do super crente, muito famosa na década de 80, um livro de Paulo Romero que denunciava isso. Não existe super crente, mas tem gente por aí que acha que é o super crente, que é um super ser humano, que não adoece, que só prospera, que só recebe bênção e que não tem, né, nenhuma dificuldade, nenhuma fragilidade. Mas nós somos frágeis. Nós temos fragilidades físicas, nós temos fragilidades emocionais, nós temos fragilidades morais, nós temos fragilidades espirituais. Sim, cada um de nós pode olhar para si e reconhecer: eu sou frágil fisicamente. Sim, vai chegando a idade e aí a gente vai vendo que mais ainda nós somos frágeis, né, fisicamente. Não posso levar uma queda que eu já fico logo com medo, né, de quebrar um osso e tal, porque vai chegando a idade, né, e aí os ossos vão, né, diminuindo a força, né. Mas há também a fragilidade emocional. Quantas pessoas estão em depressão? Quantas pessoas estão, né, se sucumbindo diante da angústia, diante da depressão? Quantas pessoas estão esmurecendo? Quantas pessoas estão desfalecendo nas suas emoções? Quantas pessoas estão fraquejando? Também na questão moral, há uma fragilidade moral do ser humano. Paulo dizia: o bem que quero fazer, isso não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Há uma fragilidade moral em cada um de nós, mas sobretudo há uma fragilidade espiritual. Nós nascemos mortos porque nos inclinamos para o pecado, nos inclinamos para a desobediência a Deus. E aí o profeta, entendendo que diante de lutas, diante de dificuldades, diante de provações, a tendência natural era o quê? Ele fraquejar, ele se angustiar, ele se desesperar. Ele, bem como todo o povo de Israel, né, blasfemar de Deus. Deus esqueceu de nós. Vamos, né, viver para outros deuses. Vamos viver no vazio existencial, porque Deus não existe. Deus esqueceu de nós. Deus não existe. Essa talvez é a tentação dos judeus modernos, né? Muitos dos judeus modernos são ateus, né? A gente vê lá o Estado de Israel, louva a Deus pela aquela população e tal, mas boa parte dos judeus não são judeus tradicionais, judeus que creem em Deus. Boa parte dos judeus modernos são ateus, como muitos pensadores, filósofos que também surgiram dentro do judaísmo. Mas aí o profeta, entendendo que essa era a tendência humana de blasfemar, de murmurar, de, né, quedar-se diante do medo, diante da angústia, diante da crise, o que é que o profeta faz? Ele escolhe, ele opta, ele diz: todavia, Deus é que me fortalece, Deus é que é a minha fortaleza, mas não é um Deus qualquer, é o Senhor, o Deus vivo, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Jeová, o Senhor, aquele que é por si mesmo. Esse Deus, Ele é a minha fortaleza. Amém, igreja? Amém. Aqui aprendemos então a segunda ação para dinamitar o inferno. Diante da crise, diante do caos, diante das provações, nós somos incitados, aqui pelo profeta, a buscar o fortalecimento em Deus. Sim, meus amados, Paulo faz eco a esta verdade no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, meu amado, minha amada,
está passando por dificuldades, está passando por lutas, está passando por provações, está passando pelo sofrimento, e quem não os tem, e quem não os passa. Portanto, busquemos a fortaleza em Deus, não vamos fraquejar, não vamos sucumbir à angústia, não vamos sucumbir à depressão, não vamos sucumbir ao desespero, mas nós vamos buscar a força em Deus, nós vamos buscar a fortaleza em Deus, para poder exultar na sua presença e dizer como Abacuque: todavia o Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém, amados? Há um episódio na vida de Martin Luther King, pastor batista, famosíssimo, defensor dos direitos humanos, né, dos negros, lá nos Estados Unidos da década de 60. Logo no início daquela sua luta pelos direitos civis dos negros, contra a segregação racial americana, Martin Luther King foi muito perseguido durante todo o seu movimento, até que foi assassinado em 1964. Mas Martin Luther King, logo no início, né, recebia muitas vezes pedradas na sua casa, recebia bombas que jogavam na sua casa para tentar matá-lo, para tentar intimidá-lo, para tentar fazer com que ele negasse o movimento do qual ele era líder, né, para acabar com a segregação racial nos Estados Unidos contra os negros. E aí certa vez ele estava lá na sala de sua casa, quedado, cabeça baixa, pensando, né, em todas aquelas bombas que já haviam jogado na sua casa, pedras, né, todo tipo de pressão que a Ku Klux Klan, os brancos e outras pessoas faziam para que ele desistisse, para que ele, né, voltasse atrás, para que ele recuasse, para que ele parasse com as manifestações a favor dos negros americanos, do qual ele também era o líder negro. E ele estava então na sua casa, na sala de casa, cabisbaixo, pensando sobre isso e certamente pensando em desistir. E ele compartilhou com a sua esposa, Coretta King. Ele disse: Coretta, eu estou a ponto de desistir. Eu não estou aguentando mais, é muita pressão. Bombas que já jogaram na nossa casa, pedras que já jogaram na nossa casa, há artigos de jornais contra mim, a própria igreja, boa parte da igreja não entendia, né, e o criticava. E ele lá cabisbaixo, e Coretta King, ao ouvir essas palavras, foi lá em cima, trocou de roupa e voltou para a sala. E aí quando ela voltou para a sala, ele estava cabisbaixo, pensando em desistir, desanimado, diante daquelas pressões todas, olhou para ela e contemplou ela toda vestida de preto, como se estivesse viúva, como se estivesse na viuvez. E ela começou então a andar ali ao redor, né, a rodear Luther King, e ele, admirado, né, ficou olhando aquela cena, e ele disse: mulher, eu não estou entendendo. O que aconteceu? Por que você está de preto? Você está de preto, de luto, por quê? Coretta King olhou para ele e disse: eu estou de luto porque Deus morreu. King, Deus morreu. Deus morreu, eu estou de luto porque Deus morreu. E aí Luther King levantou assim e disse: não, mulher, Deus não morreu. Deus é soberano, Deus é vivo. E aí Coretta King levantou assim o braço e disse: se Deus é vivo, levante-se e lidere o movimento, né, a favor dos negros dos Estados Unidos, porque Deus está contigo, Ele é a tua força. E Martin Luther King se levantou e viu aquilo como uma palavra de Deus, e ele foi este homem levantado por Deus para declarar à nação americana: eu tenho um sonho. E liderou o movimento contra a segregação racial e se tornou um dos maiores pacifistas da história humana. Por quê? Porque entendeu que a força está em Deus. A força do crente em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações. Não desanime, não se quede à angústia, ao desespero, mas fortaleça-se em Deus. Amém, amado? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma verdadeira dinamite do inferno, porque o inferno tem a expectativa de que nós fraquejemos, de que nós, né, diante da angústia, diante das dificuldades, nós murmuremos, nós voltemos atrás, nós olhemos para trás, como foi a mulher de Ló. Não, nós vamos dinamitar o inferno, declarando em meio às lutas, em meio às provações: a minha força está em Deus. Deus é a minha fortaleza. Amém, amados? Amém. Mas há uma terceira e última ação do profeta aqui nesta oração, que nos ensina como dinamitar o inferno.
primeira, o versículo 18, nós já vimos. Ele declara que se alegraria e exultaria no Deus da sua salvação, apesar de, né? A conjunção adversativa todavia. E no versículo 19, ele nos ensina, né, que Deus é a sua força, é a sua coragem. E ainda no versículo 19, a terceira e última declaração do profeta a ação do profeta aqui no versículo 19 e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O texto então nos ensina uma terceira ação de Abacuque no sentido de dinamitar o inferno. Ele declara na parte final do versículo 19 que seus pés se tornariam como os da corça e que Deus o faria andar altaneiramente. Trata-se aqui, claro, de uma figura poética e figurada que dá a ideia de alguém entusiasmado e cujo ânimo foi recobrado por Deus. É o entusiasmo e o ânimo que o faz correr com a corça, né? Nós sabemos que a corça é esse servo, né? Servo com C, né? Que corre de forma grandiosa, né? Com uma velocidade enorme, ao ponto de tem um carro, né? Que já saiu de linha, mas que chamava corça, né? Porque o servo é esse animal que corre, ele quando está com sede, ele corre numa velocidade fenomenal em busca de água. Aí o profeta então lembra dessa figura, né? Lembra dessa imagem da corça, do servo correndo, né? Em meio à procura de água, correndo em meio às florestas. E aí então ele diz: olha, se eu, né, tenho Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, Ele vai fazer os meus pés como da corça. Ou seja, eu vou ter entusiasmo, eu vou ter alegria, eu vou estar cheio de ânimo na presença do Senhor. Amém, amado? Amém. Mas ele diz mais. Ele diz, há uma tradução desse versículo na Bíblia, a Mensagem, uma Bíblia muito interessante que eu recomendo. Quem desejar adquirir, é muito interessante. Eugênio Peterson, que foi o autor dessa Bíblia, dessa tradução chamada A Mensagem. Olha como é que Eugênio Peterson traduz essa expressão aqui, versículo 19. Ele diz assim: sinto-me fortalecido e encorajado, corro como um servo e me sinto como o rei do mundo. Olha aí, o profeta, né, na tradução aqui de Eugênio Peterson, está dizendo: Deus, ele me faz correr, né, animado, entusiasmado, cheio de ânimo, como um servo, como uma corça. Mas Deus me faz mais, Ele me dá tanto ânimo, mesmo em meio às provações, Ele me dá tanto entusiasmo, que eu me sinto como o rei do mundo. Aqui a tradução, né, na atualizada e me faz andar altaneiramente, né? Cabeça erguida, elevado, né? E tal, como nós cantamos agora na última música aí do Diante do Trono. Mas aí a tradução de Eugênio Peterson, ela também capta o sentido original, que é a ideia de que você está tão entusiasmado, você está tão cheio de Deus, você está tão animado, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas que a vida nos apresenta, que você se sente: eu sou o rei do mundo, eu sou aquele que tem o Deus vivo, o Deus poderoso, Ele está no meu peito, Ele está na minha alma, portanto nada vai me perturbar, nada vai me abater, porque eu tenho Deus. Amém, amados? Aí então é que nós entendemos que diante de uma crise aguda, o interesse do inferno é minar o ânimo do povo de Deus e deixarmos-nos com um sentimento de que fomos abandonados por Deus. Aí vem o profeta que nos ensina com a conjunção adversativa: todavia, Deus, Ele faz os meus pés como da corça. Ou seja, Deus me dá ânimo, Deus me dá entusiasmo,
e Ele me faz andar altaneiramente, ou seja, Deus me faz sentir como um filho do rei. Eu sou o rei do mundo, porque eu tenho Deus, e se Deus está comigo, eu sou maioria. Amém, amados? Sim, meus amados, é como se ele estivesse dizendo: contudo, estou cheio de entusiasmo e ânimo, corro e me sinto como o rei do mundo. Aqui nós podemos aprender a terceira ação de Abacuque, que podemos imitar com o intuito de dinamitar o inferno. O interesse do inferno é que você seja minado no seu ânimo, que você seja desanimado, que você desanime, que você se desespere, que você olhe somente para o problema, olhe somente para a dificuldade, olhe somente para o mar vermelho e diga, e agora? O que é que nós vamos fazer? E aí, Deus se apresenta a mim e a você como aquele que vai nos animar, como aquele que vai nos abençoar, como aquele que vai nos dar entusiasmo, de tal maneira que podemos dizer como Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Meus amados, nós temos a plena certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Amém. Por isso, tenhamos ânimo, tenhamos entusiasmo, tenhamos cada vez mais a plena convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, e se nós de fato cremos nesse Deus, devemos nos encher de entusiasmo, devemos nos encher de ânimo, mesmo e a despeito das dificuldades. Há uma frase atribuída a Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que gosto muito, que diz assim, abre aspas: muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Fecha aspas. Querido, não seria talvez a sua história? Não seria talvez essa a minha história? Nós hoje podemos ser grandes em Deus, podemos andar altaneiramente em Deus, porque sim, vencemos lutas, problemas, obstáculos, mas a força não veio de nós mesmos, a força veio de Deus, de tal maneira que hoje nos enchemos de entusiasmos, nos enchemos de ânimo e dizemos: o Senhor é a minha fortaleza, eu me alegro no Deus da minha salvação. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Sim, meus irmãos, podemos concluir essa reflexão aprendendo que o inferno tem interesse que experimentemos neste mundo todo tipo de crise, para que, na expectativa do inferno, é que ao nos depararmos com as crises, ao nos depararmos com os problemas, venhamos a murmurar, venhamos a blasfemar, venhamos a lamentar, venhamos a nos quedar diante do desespero, da angústia, do desânimo. Daí o profeta Abacuque nos ensinou nesse texto que há sim uma verdadeira dinamite no inferno quando nós declaramos o louvor e a alegria em Deus a despeito das crises que vivenciamos. Amém, amados? Amém. O inferno tem interesse que nos sintamos fracos e derrotados em meio a uma crise. Porém, o profeta também declarou que o inferno pode ser implodido quando declaramos força e coragem em Deus a despeito das crises. Por último, vimos que o objetivo do inferno é fazer-nos sentirmos abandonados e desanimados diante de uma crise aguda, e Abacuque nos ensinou que o inferno pode ser dinamitado quando eu declaro: Deus é o meu ânimo, Deus é aquele que me faz andar altaneiramente, cheio de entusiasmo, cheio de alegria, cheio de Deus, porque eu me sinto o rei do mundo. Aleluia! Oh, meus amados, sendo assim, vamos então declarar com toda a nossa força, com toda a nossa convicção:
Deus é o nosso louvor, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa força, Deus é a nossa coragem, Deus é o nosso entusiasmo, Deus é o nosso ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está passando por uma crise? Todos nós passamos. Você está passando por uma tribulação? Todos nós a experimentamos. Você está passando por um problema? Todos nós de alguma forma experimentamos, em maior ou menor grau. Mas a receita do profeta é: use essa conjunção adversativa. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da vide minta, não haja gado no pasto, e as ovelhas não tenham, todavia, contudo, porém, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Ele, o Senhor Deus, é a minha fortaleza. Ele me faz como a corça, Ele me faz correr como a corça, e me faz andar nos lugares altos, altaneiramente, ou cheio de entusiasmo e de ânimo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Senhor Deus, Pai Celeste, aqui estamos como igreja do Senhor, ao refletirmos sobre a oração do profeta Abacuque, final da sua oração, nós também somos impelidos pelo Espírito de Deus, a também, Senhor, a despeito das lutas, provações, dificuldades, problemas e aflições que todos nós experimentamos, nós vamos te louvar, nós vamos exultar no Deus que nos salva, no Deus da nossa salvação. Nós vamos declarar que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é aquele que nos encoraja, que o Senhor é aquele que faz os meus pés como os da corça, me enche de entusiasmo, me enche de ânimo, ao ponto de eu me sentir o rei do mundo, ao ponto de eu andar altaneiramente. Faz assim, Senhor, nas nossas vidas. Não nos deixa quedar-se diante da angústia, não nos deixa sucumbir diante da depressão, não nos deixa, ó Pai, capitularmos diante do desespero, diante do problema, diante da aflição, diante da dificuldade. Pode ser um problema conjugal, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de emprego, pode ser um problema de criação, pode ser um problema de enfermidade, não importa. Nós vamos também, à semelhança do profeta, usar a conjunção adversativa. Todavia, eu me alegro em Deus, exulto no Deus da minha salvação. Faz assim na nossa vida, Pai. É assim que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.